corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração, no coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora de conversar com Deus. Pai nosso que estás no céu, o céu que é paz, o céu que é amor a todos. Santificado seja o vosso nome, pois tu és o respeito, o sagrado. Seja feita a sua vontade. Aceitemos o frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade, os amigos, os irmãos. E na doença, não esmorecermos, que a fé, a coragem e a esperança estejam sempre conosco. Que possamos perdoar. Ajude-nos, Senhor, a tirar a mágoa e a tristeza do nosso coração, e que o perdão seja uma consequência da paz e alegria reinando em nosso peito. Que assim seja, possamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Graças ao Senhor, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o tema do nosso estudo de hoje? O nosso tema é sobre coragem. Vamos lá? O dicionário fala que coragem é uma força diante do perigo. Quer ver um exemplo? Se nós estamos em uma situação em que a nossa vida está em risco, que a nossa vida está em perigo, nós tiramos uma força lá de dentro para passar por essa situação e preservar a nossa vida. Isso é uma força diante do perigo. Fala também que é um sentimento de segurança que nos faz enfrentar as situações de dificuldade moral. Ou seja, as dificuldades que se apresentam na nossa vida enquanto encarnados. Nós precisamos ter segurança em alguém ou em alguma coisa
para nos ajudar a enfrentar essas situações e tomar as melhores decisões. O dicionário também fala que coragem é uma força física para suportar o esforço que demanda tempo prolongado. Pode ser também um esporte, por exemplo. Quando nós resolvemos praticar um esporte, nós temos que ter coragem para perseverar, porque muitas das vezes é difícil, não é verdade? Então, coragem, segundo o dicionário, é uma característica de quem tem determinação forte para realizar atividades que exigem firmeza, assim como todas essas que nós conversamos agora. Para nós espíritas, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 24, de título Não pôr a candeia debaixo do alqueire, no item 13, fala sobre a coragem da fé. Neste item fala que nós devemos ter coragem para sustentar as nossas opiniões e decisões. Ou seja, que Jesus veio nos ensinar que a verdade é sempre o melhor caminho e fazer o bem é o que mais importa. Então, nós devemos ter coragem para demonstrar a nossa fé. Nós precisamos ter coragem para demonstrar que temos confiança em Deus e que, com isso, nós buscamos sempre o melhor, tanto para nós como para todas as outras pessoas que conosco convivem. Ser corajoso é, portanto, falar a verdade, tratar bem as pessoas, é ser uma pessoa do bem. Assim, nós vemos que a coragem faz parte de toda a nossa caminhada, de tudo aquilo que nós precisamos decidir na nossa vida. Nós temos que ter coragem para enfrentar todas as situações. Temos que ter coragem para assumir os nossos erros, os nossos medos. Nós precisamos ter coragem para tomar aquele remédio amargo, sabe? Que nos ajuda a curar as doenças, ou aquela vacina dolorida no braço que nos ajuda a não ficar doentes. Tem que ter coragem, não é mesmo? Para manter o nosso corpo saudável. Ou também temos que ter coragem para fazer novas amizades, ou para manter as amizades que nós já temos, falando sempre a verdade e dizendo que gostamos das pessoas. Isso também exige coragem. Nós temos que ter coragem para aprender aquela matéria que nós achamos difícil na escola, sabe? Ou para aprender uma coisa nova. Nós temos que ter coragem para ser felizes. Nós temos que ter coragem para querer melhorar e seguir a Jesus. Enfim, a coragem faz parte de toda a nossa caminhada. Então, agora, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a coragem, vamos assistir a nossa história? Um beijo! Tchau, tchau! A nossa história de hoje se chama O Menino que Tinha Medo de Errar, da editora Zit, com ilustrações de Camila Carrossini. Neste livro, você vai encontrar a história do menino Pedro, um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca de saci, homem do saco ou da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar, de pique-pega ou cabra-cega, para jogar futebol ou queimado, Pedro dizia: não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Então preferia ficar sentado, assistindo ao desenho animado. E Pedro passava seus dias sozinho, na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola.
Cada vez que a professora dizia: "Hoje vamos aprender uma nova lição", seus colegas ficavam curiosos na maior agitação. Mas Pedro, só sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois vem prova. Os pensamentos iam e vinham, tirando sua atenção. Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição. Quando a professora pedia: "Abram seus cadernos", Pedro logo começava a sentir muita raiva. Chorava e esperneava. Tinha tremelique e dava chilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. "Copiem no caderno", era a frase mais temida. Só de ouvir, começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que medo de bicho-papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. "Muito prazer, sou a fada das crianças que têm medo de errar." Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha da Cinderela, da fada dos dentes, das fadas da Bela Adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. "Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar." Pensando que nesse passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam num reino bem distante. Pedro viu no portão uma placa interessante. "Que reino é este?" Pedro perguntou. "Você vai conhecer agora", respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais, todas as casas eram iguais, todas as árvores eram iguais, todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. "Não vejo nenhuma pessoa." "Quem é que mora aqui?" Pedro perguntou. A fada respondeu com um lindo sorriso. "Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou?" Pedro coçou a cabeça, pensou. Não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com voz macia: "Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria." Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para sua mãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. "A partir de agora, não vou mais ter medo de errar, e se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar." E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimado, Pedro responde animado: "Oba, vamos nos divertir um bocado." Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado.
Na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer, de conhecimentos, novidades e experiências. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque entendeu que nessa vida todo mundo é aprendiz. Chegamos ao final da nossa história. Eu espero. Olá, meus amores, eu sou a tia Deise e nesse momento nós vamos conversar um pouquinho sobre o vídeo que vocês acabaram de assistir. A história, o menino que tinha medo de errar. E esse tema, né, o medo e a coragem, todos nós temos muito em nossa vida. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Quem tem medo de errar? Levanta a mão. Eu tenho. E vocês? Também têm? Pois é, eu também já passei por isso, com medo de tudo, da opinião dos outros. O menino Pedro tinha medo de brincar com medo de errar, e por achar que ririam dele. E isso não é legal, né? Nem rir do colega e nem não querer brincar com ele por causa disso. Todos nós erramos e Jesus nos disse para que façamos aos outros aquilo que queremos para nós. Nós vivemos em sociedade, então temos que estar ao lado dos outros, respeitando para ser respeitado e buscar ajuda quando precisar. Na situação de Pedro, do medo que ele sentia de tudo, ele acabava ficando com medo até quando a professora dizia que ia ensinar uma coisa nova. Antes mesmo dela ensinar, todo mundo ficava agitado, né? Querendo saber. Só o Pedro que não queria saber, que continuava com seu medo. Ele tinha pavor até de um simples objeto, como vocês lembram? De uma borracha. Para ele, a borracha só significava que errou. E a gente sabe que ela serve muito mais para apagar e depois fazer de novo certinho, bem bonito. Ela nos dá a oportunidade de quê? De corrigir, de acertar. Não precisamos ter medo. Tem medos que sentimos que só quando perdemos é que achamos engraçado, não é? Pedro tinha tanto medo de tudo que uma noite ele sonhou que uma fada veio falar com ele. Quem lembra o nome dela? Hein? Parabéns para você aí que disse Fada das Crianças que tem medo de errar. Nome que ele nunca tinha ouvido falar. Aliás, nem eu. Mas quem vocês acham que era na verdade? Essa fada que ele havia visto. Então vamos continuar nossa conversa para saber. Pedro estranhou, mas foi com ela onde tinha um portão enorme. Chegando lá, ele perguntou que lugar era aquele, pois ele não conhecia. Ao entrarem nesse lugar, ele reparou que tudo mesmo, era exatamente igualzinho, perfeitinho. Vocês lembram? Mas e as coisas? E as pessoas? Cadê? Ao ser questionada, essa fada que estava conversando com ele, né, a fada das crianças que tem medo de errar, disse que ela
ela só podia morar ali, né, naquele lugar, quem nunca tivesse errado. E perguntou se por acaso ele conhecia alguém. Olha como é que a fada foi esperta, né? Perguntando para ele, né, se ele conhecia quem é que nunca tivesse errado. Se ele por acaso conhecia alguém. Então, Pedro pensou bastante e percebeu que só conhecia gente que errava. E aí, ao acordar mais tarde, ele era uma nova criança. Estava mais alegre, confiante em sair e o que mais? Descobrir coisas novas, sem medo de errar. Passou a brincar, a se divertir, porque percebeu que errar faz parte da evolução de cada um, que se pode aprender com os erros. Não é isso que aprendemos nas nossas aulinhas? Mas tudo isso, toda essa mudança, foi com a ajuda da fada, ou melhor, do seu anjo guardião, que calmamente lhe mostrou que todos erram e acertam, mas que enfrentando com coragem, com determinação, com fé em Deus, nosso Pai, nós saímos vencedores. A fada foi muito importante, né, nesse sonho para ele, que nós sabemos que fada não existe, é o anjo guardião, né? Foi ele, né, ou ela, não sei, que conversando com ele, né, fez ele parar e pensar se ele conhecia alguma pessoa que não errava, que acertava tudo ou que era assim, como ele. Bom, na história não foi citado se Pedro orava antes de dormir, de sair ou de fazer qualquer coisa. Lembram? Não foi falado na história. Mas nós sabemos que a oração nos conecta ao nosso Pai, que nosso anjo guardião nos inspira a seguir sempre em frente, vencendo quem? A nós mesmos, enfrentando os nossos medos com coragem, com força, com fé. E aí, nós temos também um grande irmão que esteve aqui em nosso planeta, que nos trouxe muitas mensagens dos espíritos. Chico Xavier, vocês já escutaram falar, não é? E Chico Xavier disse assim: para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Coragem de enfrentar todos os desafios que surgem à nossa frente. Porque nós temos quem? A Deus Pai para nos orientar, a Jesus para estar conosco em todos os nossos momentos, segurando a nossa mão e apontando o caminho certo. Então, meus amores, espero que vocês tenham entendido a explicação. E agora vamos continuar a nossa aula. Olá, galerinha do Dial, tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje é um desenho. Mas não é um desenho qualquer, não. É um desenho sobre coragem. Como a gente é corajoso no nosso dia a dia. Ó, vou dar alguns exemplos para vocês. A gente é corajoso quando a gente vai pro dentista. Sabe aquele motorzinho que fica fazendo aquele barulhinho? Incomoda, né? Mas a gente vai mesmo assim, porque é necessário para nossa higiene da boca, nossa higiene bucal. A gente tem coragem quando a gente toma vacina. A gente sabe que vai doer, mas é bom para o nosso corpo. Nos dá anticorpos contra os vírus, nos deixa o nosso organismo mais forte. A gente também tem coragem
quando a gente assume as nossas próprias responsabilidades e não coloca a culpa em outra pessoa, sabe? No irmãozinho, na irmãzinha, às vezes num colega de escola. A gente sabe lá no fundo que foi a gente que errou. A gente também tem coragem quando assume as nossas próprias dificuldades, quando entende que a gente ainda não sabe de tudo, mas está lutando para aprender. Continua tentando. E para te dar mais um exemplo para vocês, eu vou mostrar para vocês agora um desenho de que eu tive coragem, que eu enfrentei uma dificuldade que é muito grande para mim. Tá bom? Só um minutinho. Aqui, galerinha, o meu desenho. Ó, eu tenho muito medo de altura. Principalmente naquelas passarelas que passam um trem embaixo. E aí eu tentei desenhar isso para vocês. Eu atravessando a passarela, correndo. Porque eu precisava chegar até o outro lado. E eu tava sozinha. Se eu desse a volta, eu ia demorar muito, eu ia me atrasar. Então, eu enchi o meu peito de coragem e atravessei, sem olhar para baixo. Enfrentei o meu desafio. E vocês? Que desafio vocês estão enfrentando? Por que vocês estão usando a coragem? Mostrem os seus desenhos lá no Padlet para a gente ver, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo aqui da sessão pública. Beijo em todos e agora vamos ficar com a prece. Tchau, tchau! Chegamos ao final do nosso encontro. Vamos elevar nossos pensamentos até Deus e agradecer por estarmos juntos em pensamento nesse momento tão importante e que nos traz a paz e a serenidade. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que nos orienta o nosso caminhar com seus exemplos. Agradecemos também a espiritualidade dessa casa de amor que tanto nos tem ajudado a realizar esses estudos. Que nos envolva em boas vibrações, nos trazendo ânimo e alegria em nossos corações. E que essas vibrações também cheguem aos nossos irmãos em humanidade. Te agradecemos por todas as graças que foram enviadas nesse momento em que estamos em comunhão convosco. Graças a Deus, graças a Jesus.
bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus.
Gestos pequenos você já notou, são grandes sementes de amor, de amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você, estamos em todos os caminhos, somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. Avisos de abril. Dedo, Departamento Doutrinário. O SEM oferece vários cursos doutrinários em diversos horários. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Maria Priscila, 971426863. Evangelização de sábado, às 15 horas. Recepção a partir das 14 horas e 45 minutos. Evangelização para bebês, crianças, jovens e da família. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas:
açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Contamos com a sua colaboração na campanha do enxoval para gestantes assistidas no SEM. Doe fraldas tamanho P e M e roupinhas de bebê. Recebimento de doações. Estamos recebendo gêneros alimentícios, roupas, calçados, óleo usado, brinquedos e todos os demais itens da campanha do DEA. Não estamos recebendo caixas de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. Recebimento de doações no SEM de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. DEPRO, Departamento Promocional. Visite nosso bazar aos domingos e quintas-feiras após a reunião pública. O pagamento das mensalidades e doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. Chave Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, todos os domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail atendimentofraterno@gmail.com. A Prece da Saudade retornou ao formato online, toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Domingo às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia. Terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia. Terça-feira, 19h30, reunião pública, sexta-feira, 20 horas, e Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30. Campanha de irradiação pela paz, toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome
é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do SEM, abril 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza de que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema, bastante importante para todos nós nos dias de hoje, laços de família. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Kátia Mondaini. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões para todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre, os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diurno, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e de parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, o segundo significaria o cadinho de lutas por vezes acerbas
em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Boa noite, amigos queridos. É muito bom podermos estar aqui mais uma vez na casa de Miguel, sendo acompanhado aqui pelo nosso canal do YouTube. Agradeço a presença daqueles que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga. Meu nome é Kátia Mondaini e vou fazer uma breve audiodescrição. O tom de minha pele é clara. Eu tenho cabelo curto, tingido de loiro. Uso óculos. Atrás de mim um armário branco, numa parede também branca. Dizer a vocês que é muito bom poder estar aqui. Hoje o tema que me compete é sobre laços de família. E quando falamos em laços de família, refletimos sobre muitos aspectos importantes, porque muitas coisas acontecem em família. Muitas situações nos colocam em dúvida. Muitos parentes que consideramos como difíceis parentes, nos perguntamos muitas vezes: quem são eles? Por que tão diferentes? Muitos amores que se vão, partindo para o plano espiritual, aquela saudade que nos aperta o peito. Como ficam os nossos corações nesse momento? Será que nós nunca mais nos veremos?
Ou será que nós temos uma grande oportunidade? No que será que eu creio? No que será que eu devo acreditar? No que será que me conforta? E para entendermos muito mais sobre todo esse tema, que fala também das nossas afeições, daquilo que nos aproxima, eu trago hoje, então, esse tema que podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, do item 18 ao 23. E ele tem como tema: os laços de famílias são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Bom, vamos então. E aí nós temos uma partezinha iniciando o nosso evangelho, que ele vem justamente nos trazendo assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que destrói. E quando ele fala em princípio oposto, ele está dizendo aqui que são se referindo àqueles que não acreditam na reencarnação. Então vamos às nossas reflexões dessa noite. Como é que se relacionam então os espíritos na vida espiritual? Como isso tudo se dá? Então, os espíritos, eles formam grupos ou familiares entrelaçados pela afeição que os une, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E eles desfrutam a sublime alegria de poderem estar juntos, compartilhando novas existências. E aí no Evangelho tem um pedacinho que diz: ditosos, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Quando tem a oportunidade de uma nova encarnação, uns eles permanecem separados apenas momentaneamente, buscando-se de novo na erraticidade, como amigos que voltam de uma viagem, né? Já outros se unem em nova encarnação, encontrando-se no mesmo círculo de amizade ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós já podemos ver aí que uns se procuram para estarem juntos novamente e outros permanecem então momentaneamente na erraticidade. Se uns encarnam e outros não, nem por isso eles deixam de estar unidos pelo pensamento. Ah, tá vendo aí? Não. Os que se conservam livres, né? Eu digo livres, quando me refiro a livres, é em espírito, né? Só não encarnados. Eles velam e auxiliam os que se acham em cativeiro presos aqui no corpo, tá? Então olha só que quanto amparo que a gente tem, quanta torcida nós já temos, não é isso? Mas então eu pergunto, né? De que modo a afeição entre os espíritos
se tornam mais fortes a cada encarnação. Como é que isso acontece? Após cada existência, os espíritos eles alcançam níveis superiores de afeiçoamento, tornando-se progressivamente menos presos à matéria. Então, cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando, menos estaremos agarrados aqui na Terra, presos a tudo o que todos esses desafios, né? Tudo isso que a gente passa aqui na Terra, tá bom? Sem a interferência, né? O que nos prende aqui? São os sentimentos, como o egoísmo, as paixões, as afeições, né? E que une essas afeições que unem, ela torna-se mais apurada e verdadeira. Então, para a gente entender melhor, esses sentimentos de egoísmo e dessas, às vezes, paixões que a gente diz, presos, né? Muitas das vezes, isso vai se desfazendo à medida de cada oportunidade que temos de estarmos novamente aqui, né? De encarnarmos outra vez, tá? Então, quando isso vai se tornando mais apurado, a cada encarnação da gente, vamos nos tornando, isso vai se tornando muito mais apurado e verdadeiro. Então, a gente vai se libertando desses pesos, né? Dessas sensações que nos prendem aqui, ok? Eu citei agora a palavra afeição, mas existem a diferença entre afeição. Tem tanto a afeição espiritual e a afeição carnal, a afeição da carne, né? Então vamos tentar entender um pouquinho mais. A afeição espiritual é aquela que verdadeiramente liga a alma às almas, né? E é a única que sobrevive à destruição do corpo. Essa então é a afeição espiritual. Já a afeição carnal, ela une seres através dos sentidos, desaparecendo juntamente com o corpo. Ou seja, eles entendem assim, como se entendesse assim: morreu, acaba, né? Não tem mais a oportunidade. Acabam os amores, acabam as esperanças, acabam até a fé. Isso quando a gente fala, né, até se refere àqueles que não acreditam na reencarnação, tá? Então, existem também ligações, se a gente perguntar assim, será que existem então também ligações baseadas em interesses? Bom, as pessoas que se unem por laços de interesses, sejam eles de que natureza forem, eles nada representam umas para as outras, senão instrumentos. Então, quantos sofrem por se unirem por interesses? Nós vimos e sabemos muitos casos desses, né? Continuando, fazendo parte desses interesses de satisfação e das suas ambições, né? E esses interesses, eles não sobrevivem à vida corpórea. E a gente vê tantas situações, tantos embaraços que vão acontecendo ao longo da vida, né? Muitas vezes, até a gente passa assim pelo nosso pensamento. Acredito que com vocês também já deva ter acontecido isso, ou com uma boa parte, né? De alguma forma. Por que, sem razão aparente,
nós simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam familiares. Por que isso se dá? Por que isso acontece? Podemos dizer que são sentimentos. E esses sentimentos, eles podem revelar simpatias em vidas passadas, vividas em vidas passadas. E muitas das vezes também, o contrário, rixas e desentendimentos anteriores. É bom nós lembrarmos também que tem uma parte do Evangelho que diz: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Esse ensinamento revela para nós para buscarmos sempre as afeições, nos acertarmos aqui enquanto estamos encarnados, porque numa próxima encarnação podemos estar juntos novamente, em família. Então seria muito melhor estarmos buscando nos unir, entender, compreender, para aumentar os nossos laços familiares. Que façamos dessa presente encarnação a ocasião, justamente para fortalecer esses laços de amizade, né? E assim superar desentendimentos e malquerenças. Diante de tudo que foi falado nesse momento, para ficar claro para a gente, né, para compreendermos, a gente às vezes fica pensando, então, será que em cada existência eu vou ter várias mães e vários pais? Na vida espiritual, eu tenho várias mães, vários pais. Como é que isso se dá, né? Então, no mundo espiritual, as ligações são consanguíneas, são decorrentes da carne e desaparecem. Então, lá nós somos o quê? Todos irmãos. Ou seja, por que nós somos irmãos? Porque somos filhos de Deus. Não é isso? Então, do fato de um homem ter tido 10 encarnações, isso não significa que ele vai ter 10 mães ou 10 pais e que vai encontrar lá no mundo espiritual, né? Que todos vão se encontrar no mundo espiritual. Não. Reforçando isso, lá nós encontraremos sempre os que foram objetos de afeição. Então nós nos unimos, nos afeiçoamos e vamos nos encontrar na espiritualidade, tá bom? Dentro desse item, para que a gente possa, assim, compreender melhor, a encarnação, ela proporciona a convivência constante com aqueles a quem amamos. E que nada, nem menos a morte, nem mesmo a morte consegue separar os que se unem por sincera afeição. No plano físico, quando eu falo plano físico, é aqui quanto encarnados, né? Como no espiritual, o amor, ele liga os seres por laços
indissolúveis, que não se desfazem, que se tornam mais estreitos a cada nova encarnação. E dando continuidade, atribuímos então a afeição e o bom entendimento, né, que a gente verifica entre as pessoas da mesma família. Como se dá isso? Então, é exatamente a existência de uma simpatia anterior que as uniu no passado e as mantém ligadas no presente, decorrente dessa afinidade de gostos e inclinações, tá? Já aí nós temos a outra parte, que é justamente o contrário, a ausência dessa afinidade entre familiares, que aí é aquele quando a gente está se referindo lá, aquela dificuldade, né, que nós encontramos em família, em vários membros da família, né? E como é que se dá isso? Que nesse grupo estão reunidos espíritos estranhos uns aos outros, sem nenhum vínculo de simpatia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo que os verdadeiros laços de família são os do espírito, e não o da carne. Mas só que tem uma outra coisa aí. Deus não perde tempo. Exatamente. Então, tudo na programação de Deus, por mais estranho que possa te parecer, por mais desafiador, tem uma finalidade. Esses membros tão difíceis, né? Esses nossos desafetos, né? Em família, tem uma finalidade. Isso tudo é muito bem organizado por Deus. É uma grande ocasião para todos nós, de progresso para uns e provas para outros, através do convívio familiar. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato com os bons. E por efeito dos cuidados que se lhes dispensam, aí a gente lembra dos pais, né? Cuidado que às vezes os pais têm, ou que os filhos têm com os pais, né? Ensejando o desaparecimento da indiferença e dessa antipatia que os separam e o fortalecimento dos laços de afeição. Então, muitas das vezes, a gente repara que tem um ente nosso que é tão difícil, que é tão desafiador para o restante da família, mas a família, com todo aquele carinho, aquele amor, tenta auxiliar. E aí vai quebrando, é feito uma pedra bruta, e você vai lapidando com o sentimento, com o amor, com os cuidados, e vai transformando esse ente, e mais adiante, se tornando uma afeição entre eles, com uma grande oportunidade mesmo de progresso para todos. Ao mesmo tempo, nós temos uma família tão diferente um do outro, e aquele único ser é o que busca a união para aquela família toda. É ele quem cuida da família, é ele quem auxilia, quem orienta, quem acalenta, quem fortalece, também com o mesmo propósito,
de unir, o propósito de progresso, de evolução para todos. E nós também vemos isso em muitas famílias por aí. Vamos, então, pensar através das sucessivas encarnações. Os membros, lembra-se que eu já falei isso? Os membros de uma família, eles vão aumentando indefinidamente. Só para ver se vocês estão aí, ó, atentos. O que vocês acham? Já falei sobre isso, hein? Então, é claro que não, né? Ele vai ter várias encarnações, mas ele não é que ele... Não significa que ele tenha essa quantidade, como já citei, de inúmeras mães, inúmeros pais, pelas encarnações que ele já teve no mundo espiritual. E lá ele vai encontrar exatamente os que foram objetos das afeições que os ligaram aqui na Terra. Lembrando novamente, aqui nós estamos entre parentes, entre amigos, não é isso? Na espiritualidade somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então lá não haverá essa distinção. Mas lá, por conta dos nossos sentimentos, nós podemos nos organizar para vir em família de novo. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho sobre a ótica dos anti-reencarnacionistas. Esses anti-reencarnacionistas são aqueles que não acreditam em reencarnação, tá bom? Como é que se dá, então, os laços afetivos entre esses espíritos que constituem a mesma família? Como é que se dá isso? Como é que isso acontece com eles, né? Como é que é essa visão deles? Bom, esses que creem assim negam a pré-existência da alma e defendem o princípio de que esta é criada ao mesmo tempo que o corpo. Nasceu, chegou a alma. A alma é criada junto com o corpo, tá? Em decorrência que há apenas uma ocasião material de convivência entre os familiares, sem nenhum laço afetivo anterior, nem a possibilidade de reencontro no futuro. A filiação das famílias fica assim reduzida só à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Já pararam para pensar se assim fosse? Para a dificuldade que nós teríamos. Eu tenho um grande amor, um grande afeto e ele desencarna e eu me desespero porque nunca mais eu vou poder vê-lo. Porque é nisso que eu acredito. Encerra todo o sentimento. Eu não terei mais a oportunidade de estar com eles. Imagina como ficam os nossos corações. Não existe nem o sentimento. Eu vou morrer com essa dor, achando que tudo terminou. Então, tendo o espírito apenas uma encarnação nessa visão, né, o seu progresso também, ele fica limitado a uma única existência, após a qual sua morte estará irrevogavelmente determinada, cessando, né, qualquer possibilidade de aperfeiçoamento. Ou seja, se tive desavenças aqui, eu
não vou ter a oportunidade de me depurar, porque eu não creio que exista outra existência. Então aqui eu desencarno com todas as minhas imperfeições e os meus sentimentos de egoísmo. E outros sentimentos, né? Também. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também traz uma parte que ele cita assim, que os espíritos que se ligaram por laços de família, conforme tenham vivido bem ou mal, vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno, ficando assim para sempre separados e sem esperança de se reunirem novamente. Então é para a gente refletir bastante, não é isso? Vamos então entender um pouco mais, que hoje nós encontramos 4 alternativas acerca de futuro após a morte. E aí eu vou ler aqui para não perder nenhuma falazinha. A primeira é pela doutrina materialista, o nada. A segunda é pela doutrina panteísta, a absorção de sua energia no todo universal. A terceira, pelas religiões tradicionais, a fixação definitiva da sorte de cada um. E a quarta, pela doutrina espírita, a possibilidade infinita de progresso individual. Então, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Então, no plano físico, como no plano espiritual, o amor, ele liga os seres por laços indissolúveis, como falei anteriormente, né? Que se tornam mais estreitos a cada encarnação. Então, nós devemos sempre ser tolerantes com as pessoas de nossa família, que revelem tendências diferentes das nossas, procurando cercá-los, né, de compreensão e carinho, porque nós sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos de toda a humanidade. E aí, a reencarnação, ela nos estimula a solidariedade entre encarnados e desencarnados, e junto aos que, encarnando em nossa família, nos reclamam auxílio e encorajamento, amor e amparo. E finalizando, não posso deixar aqui de citar também o que a página de abertura nos trouxe no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Parentela, que tem um trechinho que diz assim: a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. A caminho de Jesus será, ele mais adiante fala, né? Emmanuel fala, a caminho de Jesus será útil abandonar a espera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é
a de Jesus Cristo. Amigos queridos, família é instituição divina. A gente até já ouviu falar, né? Ideia genial de Deus. Com planejamentos que acontecem nesta vida física, que nós vamos aqui nos encontrando, né? Porque de alguma forma já lá na vida espiritual já nos acertamos e também combinamos, e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Novamente eu falo, Deus não perde tempo. Tudo que Ele faz tem um objetivo. Então, o nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Então, que essas reflexões possam nos trazer um novo olhar para aqueles que estão caminhando conosco na mesma família. Vamos apertar nossos laços, fortalecer nossos laços, usar o amor que Jesus veio para trazer para todos nós, para nos auxiliar na lida com o nosso ente querido, com os nossos desafios, que hoje são desafetos, para que possamos estar numa próxima encarnação unidos novamente, mas desfazendo todas os sentimentos que nos separou e nos fortalecendo por esse amor que Jesus veio nos trazer. Eu espero que essa seja uma reflexão que tenha ficado para todos nós e nos auxiliando a olhar de uma forma um pouco melhor para aqueles que nos cercam. Obrigada pela oportunidade e pela bênção de poder estar aqui. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Abra os olhos pra perceber a luz de renascer, trabalhar e crescer com Jesus. Já é hora de darmos as mãos e agirmos como verdadeiros cristãos. Um compromisso de amor com a família é preciso firmar. Não esqueça seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. Se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Um novo jeito de conviver e sentir. Abre mão, cooperar, ser humilde, orar e agir. Sorria e deixe brotar o perdão. Aperte os laços pra manter a união. Um compromisso de amor com a família é preciso firmar. Não esqueça o seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A
família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz, e se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Nesse momento, finalizando as reflexões dessa noite, deixando nossos corações abertos, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus. Após tantas reflexões, nós rogamos: Jesus, nosso Mestre e amigo querido, auxilie-nos, Senhor, através de todas essas reflexões, a importância de um novo olhar para os nossos parentes. Ensina-nos, Senhor, com teu amor, a amar o nosso próximo, para que possamos caminhar em paz e cada vez mais, Senhor, os nossos laços de afeição por aqueles que nos cercam possam nos auxiliar no progresso que almejamos para todos. Obrigada, Senhor, por todas essas reflexões que possam tocar nossos corações, que possam nos auxiliar. Mestre querido, te agradeço, Senhor, pela oportunidade concedida e te rogando que a tua paz, o teu amor invada os nossos lares, mas também, Senhor, que toque os corações de todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, despertando cada vez mais a esperança, a fé em dias melhores. Senhor, abrande-nos com teu olhar, com o teu manto sagrado, Senhor, trazendo-nos também a compreensão na lida do dia a dia. E assim, Senhor, agradecida por essa oportunidade, te peço, Mestre, para dar como encerrada a reunião desta noite, pedindo que seja derramado o teu amparo, a tua luz em todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, que vibrações